E hoje vamos falar de um tema muito especial. Vamos falar de coaching e PNL, o que eu julgo que são ferramentas super poderosas, mágicas, para você que quer um crescimento profissional e pessoal. E por isso eu trago aqui um convidado super especial, um grande amigo, o Ricardo Parra, que é coaching, especialista em PNL e vem dar uma aula para a gente hoje aqui, né? Bem-vindo, Ricardo. Primeiramente, obrigado, Cláudio. É um prazer enorme para mim estar aqui com você. Agradeço o convite e espero poder contribuir aí com as pessoas, com todos que estão nos assistindo. Obrigado por estarem aqui com a gente. Com os meus conhecimentos, com a bagagem que eu trago aí para poder auxiliá-los aí nas conquistas dos seus objetivos, nos seus planos, nos seus sonhos, poder contribuir de alguma forma para que isso agregue a vida de vocês e melhore a qualidade de vida, a qualidade profissional, enfim, aquilo que vocês estão buscando. E Ricardo, muitos já ouviram falar sobre coach e PNL, mas muitos às vezes não sabem exatamente o que é. Então você poderia explicar para a gente um pouquinho o que é coach, o que é PNL? Vamos lá, Cláudio. Então, é uma dúvida que muitos têm. E o coaching? O que é o coaching? Coaching é um processo estruturado e criativo que de forma estimulante leva as pessoas a atingirem e alcançarem os seus objetivos, seus sonhos, suas metas. O coaching, ele funciona da seguinte forma. Nós temos o coachee, que é o cliente, tá? Então, vamos colocar as palavras que a gente utiliza no processo de coaching. Coachee é o cliente. E coach, o profissional, eu no caso. Então o coach, durante as sessões, ele vai elaborar um bate-papo, uma conversa organizada, de forma que estimule esse seu coach, esse cliente, a refletir, buscar quais são suas metas, tá? Metas claras, e também quais são os obstáculos que ele pode enfrentar para alcançar essas metas. Uma fase de autoconhecimento. Exatamente. Isso começa com o autoconhecimento e com especificar esse objetivo. É importante especificar esse objetivo. E aí, dentro disso, a gente monta como se fosse um plano de ação, um plano de execução para que se chegue nesse estado desejado desse cliente. Uhum. Já a PNL eu costumo dizer que é o manual da mente humana. E aí eu vou explicar um pouquinho do termo programação neurolinguística para que fique mais claro para os espectadores aí o que é programação neurolinguística, ou PNL, como é comumente chamado. A gente começa explicando sobre o neuro. Então, programação neurolinguística. Vamos falar sobre o neuro. Neuro vem de neurologia, tá? É o estudo do sistema nervoso humano. E a PNL, ela foca mais nos sentidos, nos 5 sentidos. Os 5 sentidos, eles são a nossa experiência, o que levam as nossas experiências, a experimentação do mundo, certo? Então, a gente usa visão, audição, tato, paladar ou olfato para criar as nossas experiências com o mundo. Aí a gente explica o que é linguística. A linguística é a linguagem, ou seja, o significado. Qual significado você atribui a essas experiências? E por fim, a programação. A programação é como a sua mente entende esse significado atrelado à experiência que você teve. Então é como se fosse um programa de computador que você instala na sua mente. A gente costuma dizer que a mente é o hardware, certo? E os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos são os softwares que você instala dentro desse hardware, né, dentro desse computador. Então, o que você coloca para dentro da sua mente. E que pode pode criar possibilidades ou limitações, dependendo daquilo que você implantou em você. A programação neurolinguística, ela traz um leque muito maior de ferramentas para que você possa acessar padrões de sentimento, padrões de pensamento, padrões de comportamento, que muitas vezes é o que define o progresso ou a estagnação de uma pessoa dentro da sua carreira profissional. Toda empresa, toda organização busca resultados. E o que acontece com o coaching e com a PNL, você consegue identificar pontos de melhoria na sua liderança,
na forma da gestão dos processos dentro da sua empresa, na gestão dos negócios da sua empresa, campos que você não atua e pode atuar, interferir assim de forma positiva para que você encontre novos caminhos, novas opções dentro do leque que você tem já implantado dentro das suas organizações. Muitas vezes é necessário mexer na própria cultura da organização e o coaching e a PNL podem ajudar. E que tipo de técnicas e ferramentas tanto o coach quanto o PNL traz, tanto para as pessoas ou para a organização? Bom, primeiramente, o que acontece é preciso ter clareza no que você está buscando. Isso vale tanto para pessoas quanto organizações. Se você não tiver muito claro qual é o seu objetivo, você dificilmente vai conseguir chegar lá. E quando chega, pode ser que você não se dê por satisfeito. Você se depare com algo que não te satisfaz, que não traga realização para você. Do ponto de vista de objetivos, o que eu estou falando que muitas vezes eles não estão bem estruturados? Às vezes você traça um objetivo muito amplo, um objetivo muito grande, muito extenso, e que traz a sensação para você de que fica muito longe aquilo que você está buscando, você não consegue visualizar o caminho. Então, objetivos assim, eles precisam ser específicos, precisam ser claros, e muitas vezes divididos em etapas. Por isso que eu falei, funciona como um plano de ação. Então vai lá, você tem um objetivo pessoal, vamos dizer assim. Eu quero ser um excelente profissional. Excelente profissional, mas dentro do quê? Dentro do que você faz, porque o que acontece? Às vezes a pessoa está olhando, mas ela está olhando algo maior. Você quer ser um excelente profissional dentro da posição que você ocupa para buscar uma promoção? Ou você tem planos maiores, você quer atingir cargos maiores, você quer se tornar um empreendedor? Então é preciso estabelecer quais são as metas, as etapas que você vai ter que preencher, que vai ter que atender para chegar nesse seu objetivo maior. Então, primeira coisa, tamanho. Segundo, específico. O que vai dizer para você que você está no caminho certo? Quais são as etapas que você tem que vencer, você tem que conquistar para que você atinja os pré-requisitos para chegar naquele seu objetivo maior? Quais são as habilidades que você precisa trabalhar para que você consiga se tornar o profissional ideal para ocupar aquela vaga, aquele cargo, aquela promoção que você está buscando? Ou até mesmo quando você está chegando na empresa. Como é que você pode trabalhar as suas características, as suas habilidades, os seus comportamentos, para que você seja visto como um potencial um potencial futuro gerente, um potencial futuro coordenador, enfim, depende da posição que você está. Um dia eu estava conversando com uma gestora de recrutamento e uma das perguntas que ela fazia para os candidatos era como você se vê daqui a 3 anos, a 5 anos, e as respostas são muito parecidas. Eu quero estar estável, quero a minha estabilidade financeira, quero ter minha casa própria, o meu carro, fazer uma viagem. E são objetivos, às vezes, muito distantes, né, dessa realidade, muito focado no ter. Né? Isso é um problema. Porque muitas vezes essa pessoa ela não consegue pensar em como ela vai desenvolver para chegar nesse patamar. E às vezes em 3, 5 anos, ela olha para trás e continua projetando os próximos 3 e 5 anos da mesma forma, mas esse 3 e 5 anos parece que não chega, né? Exatamente. E o que acontece? Isso aí gera frustração. Então, muitas vezes a pessoa acredita que não está no caminho certo. Mas o que acontece? Ela estabeleceu metas muito longas e às vezes em prazos inadequados. Talvez 3 a 5 anos não seja o suficiente para você conseguir o que você esperava com estabilidade financeira. Uhum. Então, como é que você inicia isso? Você pode ter isso, mas
E deve, com certeza. Isso daí é o seu objetivo, é aquilo que você vai buscar, aquilo que você sonha. Todos devem ter sonhos e objetivos, senão você não tem por que executá-los, executar a trajetória. Então, muitas vezes o que acontece? A pessoa quer isso, mas ela não sabe nem por onde começar. Ela está numa posição estagnada ou não, acabou de chegar na posição e está pensando lá na frente, daqui 3 a 5 anos. 3 e 5 anos, às vezes, é um tempo muito amplo. Então você precisa trabalhar o hoje. Olha para onde você está e qual vai ser a sua trajetória para você chegar lá. O que precisa acontecer nesse interim para que você chegue lá? Então lá, começa assim. Quais são as habilidades que são necessárias para eu alcançar esse meu objetivo? É uma promoção que você está buscando? É a construção de um novo negócio? Estabelecer o seu negócio? Você que está começando agora? Então, o que acontece? Você precisa saber quais são essas habilidades. O que você já tem, que é positivo, que faz você se movimentar e que te trouxe até aqui, e o que não está tão bom, o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser trabalhado. Uma coisa que você tocou num ponto importante, que é a questão da liderança. E acredito que muitos procuram o serviço de coach quando passam a ocupar os cargos de liderança. E aí vem aquela situação, agora eu sou líder, eu tenho uma virada de chave, que eu vou sair de subordinado para um líder, né? E agora, como que eu vou conduzir tudo isso? E aí que vem a grande dificuldade. E muitas vezes essas chances únicas, às vezes, são desperdiçadas por falta de preparo. Então, você acredita que um jovem, quando está numa fase ainda universitária, tudo, já poderia desenvolver essas técnicas para o seu crescimento profissional, para ir já desenvolvendo a sua capacidade de liderança, determinar essa clareza nos seus objetivos para conseguir retornos mais rápidos nesse seu desenvolvimento profissional? Sim, sem dúvida. Isso pode acontecer com qualquer um, esteja você em que ponto da carreira você estiver. E o coaching pode ajudar muito com relação a isso. O que acontece? Muitas vezes o coaching é pensado somente em utilizar para executivos, para cargos de gestão. Eu só vou buscar o coaching quando eu estiver gerenciando, quando eu estiver sendo líder de uma organização. E não é bem assim. O que acontece é o seguinte, você pode usar o coaching para um ponto de partida. Tá? Então, você vai iniciar a sua carreira, não tem certeza de onde você quer chegar ou o que você quer fazer, o coaching pode te ajudar a direcioná-lo para a melhor carreira, para a melhor escolha que você tem dentro do leque de possibilidades que você tem na sua cabeça. Tá? Quando você inicia dentro do seu... Dentro da sua área de trabalho, o seu primeiro emprego, coaching também pode te ajudar a direcionar o caminho que você deve escolher. Eu vou contar até um case próprio, que eu desde criança eu sabia muito claramente toda a minha trajetória, como eu gostaria que ela fosse. Então, desde pequeno, eu falava para minha família, eu quero me formar em administração de empresas, eu quero trabalhar em multinacional, quero ser diretor de uma grande multinacional e depois eu quero ter o meu negócio próprio, né? Isso me ajudou muito a ter essa clareza desde pequeno, porque eu consegui atingir todos esses objetivos, todos eles eu cumpri. Agora, foi uma luta no aspecto familiar, porque vem as barreiras, eu nasci numa família de engenheiros, né? Nunca fui muito estudioso, então começam a querer muitas vezes minar essas suas crenças positivas, né? Então, o aspecto familiar também muitas vezes acaba sendo uma barreira, até a própria educação acaba tendo algumas barreiras e faz com que muitas vezes essas pessoas tenham algumas crenças positivas ou limitantes em relação ao que ela pode fazer e até onde ela pode chegar. O quanto isso é impactante, né? E pelo que eu entendi, a PNL também tem a capacidade de ressignificar tudo isso e mudar. É isso mesmo. O que acontece? Começando lá da sua história. Você
teve muita clareza naquilo que você queria. Você sabia onde queria chegar. Por isso que... Só não imaginei que ia ter um podcast. Mas isso faz parte da vida, né? Essas surpresas e essas mudanças de curso são importantes e é o que traz o sabor para a vida. Mas voltando ao caso lá que você trouxe, você ainda sofria, por parte da sua família, uma expectativa diferente por parte deles. Apesar de você ter muita clareza naquilo que você queria ser e onde você queria chegar, a sua família ela tinha outros planos para você. E isso por conta do histórico, como você mesmo disse. Era uma tradição familiar, a engenharia, tudo isso. E se espera que seja dessa forma. Você conseguiu passar por tudo isso sem que esses padrões entrassem no seu pensamento, entrassem na sua mente. Uhum. E você não sentia culpa, não sentia nada disso. Algumas pessoas acabam sendo mais influenciadas e mais afetadas por isso, diferente do seu caso. Tá? E aí, aí entra o papel fundamental e importantíssimo da PNL, que é justamente mudar esses padrões. Tá? Rever esses padrões, ressignificá-los, reestruturá-los, tá? Reprogramá-los. Então é programação neurolinguística, você vai reprogramar padrões. Tá? Para essas pessoas que estão nessa situação, para essas pessoas que se encontram nisso, a PNL é maravilhosa. Ela vai ajudar e muito a restabelecer esses padrões. Então, o que acontece? Esse é um conselho que eu dou para as pessoas que muitas vezes não se encontram naquilo que estão fazendo. Qual que é o seu propósito? O que você tem como propósito de vida? O que é que você quer levar para fora, que você pode oferecer ao mundo e que te traria aí sim a realização? É uma conquista, é um objetivo, se torna algo muito maior. Então, profissionalmente falando, a gente tem muitos profissionais que são frustrados, que não conseguem, ou são bem-sucedidos, mas não são felizes naquilo que fazem. São perguntas que você precisa fazer para identificar qual é a causa. Talvez a causa esteja num padrão, numa crença limitante que você criou ou que foi implantada em você quando você era criança ou no decorrer da sua vida. Algo que você tenha feito que não deu certo e que a partir daquele momento... Você toma aquilo como uma verdade absoluta. Você acha que nunca mais vai dar certo. Isso não é verdade. Isso também acontece com as pessoas que às vezes atingem o auge, por exemplo, da sua carreira e tem uma queda grande, né? Porque Sim. Às vezes a pessoa durante anos vem construindo uma trajetória, vai crescendo, 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 de repente perde o emprego pelo que eu vejo assim, cargos mais altos, normalmente as pessoas têm mais dificuldade de retomar, de superar tudo isso, né? Então, e muitas vezes se apegam e ficam apegados ali, né? Onde eu errei, se culpando. E às vezes a culpa não está nele também, né? Exatamente. E assim, isso que você trouxe é muito importante, porque o que acontece? As pessoas pegam o erro e ficam focadas somente no erro. Naquilo que elas cometeram de erro, aquilo que não deu certo. E encaram o fracasso como uma condição dali para frente na sua vida. E não é. Na verdade, o que acontece? Você tem que olhar para aquilo que aconteceu, aquela situação que aconteceu, identificar qual é o erro, aceitar e não ficar com o seu foco voltado para aquilo e achando que você vai errar no restante da sua vida. Você tem que tomar aquilo como um aprendizado, uma lição, algo que você deve evitar, não deve fazer mais, mas olhar para frente. Se você conseguiu chegar aonde você chegou, muito provavelmente você consegue chegar novamente, desde que você tenha isso como um objetivo. Né? Que é o seguinte, você pega hoje muitos empreendedores, né? Que vão e desenvolvem super bem, crescem, atingem patamares fantásticos, né? Só que tem aquela visão, time que está ganhando não mexe. Se está indo bem, para que eu vou mudar? Para que eu vou mexer? Só que o mundo muda. E às vezes essa é uma grande armadilha que acontece também. Porque depois
a coisa começa a não dar certo, e aí você começa a buscar culpados para aquela situação, né? Aí é a pandemia, é o dólar que subiu, é o mercado que está difícil, é a economia global, é a guerra, e aí você fica encontrando culpados para aquela situação. E às vezes foi uma estagnação, né? Exatamente. Você ficou parado esperando que a coisa acontecesse. Por isso que assim, o principal, a principal característica é sempre buscar a melhoria constante. Você deve sempre perguntar para você mesmo em que posso ser melhor, o que posso melhorar. Então, essa história de que time que está ganhando não se mexe sim. E é necessário essa mexida. Você tem que olhar para suas habilidades ou para o seu negócio, o que pode ser melhorado, aonde você pode buscar aumentar o seu leque de opções dentro do seu negócio. Mas isso de forma estruturada, de forma segura. Você não pode também arriscar sem ter um planejamento, sem ter um plano de ação. Como eu disse, como funciona o coaching? O que acontece? Você precisa olhar para o seu negócio e saber estratégias que possam aumentá-los, fazer testes, testar realmente. Se você tem um insight, planeja esse insight e faz o teste. Tá? É assim que você vai saber que você está chegando perto ou se afastando do seu objetivo. Isso dentro do plano de coaching é fundamental. Você tem que ter sempre isso em mente. O coach ele vai sempre tentar levar você para mais perto do seu objetivo. Mas você também tem que ver. Isso está dando resultado? Não está. Entendeu? E trazer. E aí, através dessas conversas estruturadas, a gente vai buscar junto uma solução para isso. Porque talvez o que aconteça, o que você pensou que ia dar certo, não seja a melhor escolha para aquilo. O coaching moderno, como a gente conhece, ele surge com Tim Gallwey. Tim Gallwey era um professor de tênis. Adoro tênis. Você gosta de tênis, né, cara? E ele lançou um livro que se chama The Inner Game of Tennis, que é o jogo interior do tênis. Não sei se você já leu. Não. Fica aí uma dica de leitura para você e para quem está assistindo a gente. O que acontecia? Esse professor de tênis ele começou a perceber que o maior adversário dos seus alunos não era o adversário externo, e sim o adversário interno. Exatamente. O tênis é muito mental, é 100% mental. Exatamente. Então, o que travava o avanço desses alunos dentro das suas carreiras, dentro do jogo do tênis, para se tornarem campeões? Era justamente os conflitos mentais. E o Tim Gallwey, o que ele fez? Ele utilizou de técnicas, e principalmente contando histórias para esses tenistas, e foi quebrando esses padrões de pensamento que limitavam o máximo desempenho deles. E trabalhando esses padrões, o que aconteceu? O tenista se desenvolveu. Teve tenista que foi campeão de Grand Slam, sendo aluno do Tim Gallwey. E quando ele publicou esse livro, é uma história interessante. Se eu não me engano, ele tinha a projeção era para vender 20 mil exemplares. Acabou vendendo acho que mais de 1 milhão de exemplares no primeiro ano. Por quê? Porque os executivos que jogavam tênis começaram a perceber que aquelas estratégias, aquelas técnicas que eram aplicadas nos jogadores funcionavam muito bem dentro das suas empresas. E isso virou um case entre os executivos. Então, por isso que vem aquela história que você trouxe no começo, que muitas vezes as pessoas buscam o coaching quando já são executivos. O coaching realmente começou com executivos, mas hoje ele serve para todas as pessoas. Uhum. Todos aqueles que querem ter sucesso, querem ter o seu máximo potencial, partem daí. Então, essa é uma história que começou na história do coaching. Depois nós tivemos outras histórias de sucesso. Pilotos de Fórmula 1. O que aconteceu? Como é que pilotos conseguem criar habilidades e extrair o máximo do seu potencial dentro de uma determinada pista ou dentro dos circuitos ao redor do mundo? Muitos deles usam técnicas de mentalização.
Eles visualizam a corrida. A mentalização é uma das ferramentas que a PNL usa. Então, o que acontece? Você começa a estudar o circuito mentalmente. Você faz as suas voltas, reconhece, e depois mentalmente você vai memorizando as curvas e como fazer essas curvas, como agir, o ponto certo de aceleração, os pontos de ultrapassagem, aonde é possível ultrapassar. E tudo isso é mentalizado. Então, o que acontece? Porque ali ele dá um comando para o cérebro, quando ele vai executar... Perfeitamente. Então, o que acontece? Quando ele entra para a pista, isso acontece de maneira automática. E o que ele faz? Ele busca melhorar a performance dele a cada volta. Porque já foi reconhecido. O cérebro ele não sabe separar o que é real do que é irreal. Então, o exercício de mentalização funciona muito bem. Ele consegue criar a realidade. Se ele acreditar que uma determinada curva ele for mais perigosa ali, ele não vai ter o mesmo desempenho, porque ele já criou uma crença. Exatamente. Né? Então ele não pode ter essas crenças, ele tem que estar com a mente totalmente aberta. Isso, ele vai identificar qual que é a melhor maneira de fazer aquela curva, mas ele não vai tratar aquela curva como perigosa. Ele vai analisar no contexto ali qual que é a melhor maneira de ele executar aquela curva com perfeição. No esporte a gente também tem um case do Michael Jordan, é isso? Sim, no Michael Jordan o que acontece? Alguns autores dizem que o Michael Jordan ele mentalizava como é que ele fazia aquelas jogadas, como é que ele buscava a excelência dele. Ele mentalizava as jogadas. Mas só que assim, as características principais do Michael Jordan não era só essa questão de mentalizar. Michael Jordan era uma pessoa muito determinada, muito comprometida com seu objetivo. Ele sabia onde ele queria chegar. E assim, na fase, quando ele começou a jogar basquete, lá na fase da estudantil, lá no segundo grau ainda, ele foi cortado do time de basquete. Só que ele não se deu por vencido. Ele podia ter encerrado a carreira dele lá e falar, não, realmente o técnico falou que eu não sirvo para isso. E não vou conseguir. E ele sempre foi buscar treinar mais, treinar mais, treinar mais. Isso é uma realidade, isso foi uma realidade durante toda a carreira dele. Tem aquele documentário na Netflix, o Arremesso Final. Lá ele fala que no período todo, se eu não me engano, 19 anos que ele jogou, ele teve 6 meses de férias. Então foram 6 meses que ele descansou e não foram consecutivos, tá? Então o que acontece? Era uma pessoa que era muito comprometida com seus resultados. Uma pessoa que colocava o seu objetivo, as suas metas, as suas conquistas em primeiro lugar. Independente do que isso custasse para ele. Então muitos relatam que terminavam os treinos e ele continuava treinando. Assim, a gente tem que focar no positivo. E não é o que a gente vê muito hoje em dia. As pessoas tendem a se apegar muito às questões negativas, né? Sim, principalmente quando você se vê numa situação ruim. E aí o que acontece? O negativo toma conta, né? Você pega e você não consegue ver aquilo que você já fez de bom. Você só fica focado naquilo que aconteceu de ruim. E não consegue superar. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com essas questões dentro do coaching, dentro da PNL, você busca elevar esses padrões, você busca capacitar as pessoas para que elas tenham um melhor desempenho, usem o seu potencial. Traz a realidade, traz à tona isso que ficou escondido lá atrás, que elas esqueceram. E as pessoas têm isso é do ser humano, né? Você olhar e você colocar uma barreira, você colocar um limite, falar, eu não sirvo para isso, eu não consigo isso. Isso é você que está determinando. Porque se é possível para alguém, é possível para qualquer um. Desde que você se dedique e desde que você busque vencer essas limitações, essas crenças, esses padrões que estão bloqueando você. Que nós vivemos hoje uma geração de jovens que são mais imediatistas, né? Quando você vai ver as intenções desses jovens, é um crescimento muito rápido, com perspectivas, uma ambição bastante forte, o que não é ruim, é muito bom. Sim.
Só que isso, quando esses jovens vão para o mercado de trabalho, o que a gente vê é o quê? Uma rotatividade. Ela muitas vezes não se identifica ou não consegue ficar muito tempo em uma empresa. Ao mesmo tempo, as empresas talvez não estejam tão preparadas para esse tipo de cultura. Então, qual a importância dessa ciência, né, para ajudar tanto as empresas quanto esses profissionais, para que as empresas consigam ter maior retenção de talentos e esses talentos também possam criar raízes, né, com as suas profissões, com os segmentos que deseja atuar, enfim. Eu vejo assim, Cláudio, nesse conflito, isso acontece também porque nós temos várias gerações dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, e que acabam tendo padrões diferentes, viveram realidades diferentes. E o que acontece? Isso vai chegar um momento que gera conflito, porque a expectativa de um é diferente da expectativa do outro, e as velocidades são diferentes. E o que acontece? Para otimizar isso, o ideal é que se tenha um equilíbrio. Tá? Através tanto do coaching quanto a PNL, você pode trabalhar essas questões para harmonizar o ambiente da empresa. É o que eu falei, muitas vezes a cultura da empresa não está totalmente adequada e precisa ser revista para atender essa nova demanda de profissionais que está chegando. E também, internamente na empresa, trabalhar de forma que mantenha esses profissionais estimulados. De que forma? Pegando as ideias, mantendo um diálogo mais aberto. Mais colaborativo. Mais colaborativo, exatamente. Um ambiente mais colaborativo. Porque o que frustra muitas vezes não é somente a questão de ele não alcançar o crescimento, mas ele não enxergar que está evoluindo dentro da empresa, que está aprendendo algo. Você teve algum caso de alguma pessoa que te procurou como coach e que você assessorou nessa construção de carreira ou que você assessorou em algum processo profissional que contribuiu para o crescimento dele de alguma forma? Sim, você tem um case aí para explicar de como foi esse processo? Tem um case que eu considero uma vitória bem importante, que foi uma pessoa que me procurou, ele estava iniciando dentro da empresa, tinha alguns meses da empresa, né? E o que aconteceu? Ele percebeu que tinha oportunidades de crescimento e que estava havendo uma movimentação dentro da empresa. E ele me buscou inicialmente, buscando a promoção, ele queria ser promovido. E esse era o objetivo dele. Eu quero ser promovido para a próxima vaga que aparecer. Aí cabe a gente trazer o coach para a realidade, né? Fala assim, aí eu comecei a fazer as sessões com ele e identificar. Já tinha o objetivo, que ele queria ser promovido, que ele queria alcançar uma nova posição dentro da empresa. Só que assim, durante a conversa, eu fui percebendo que ele tinha muita vontade, muita expectativa, mas o momento dele não era o adequado para essa promoção. Uhum. E a gente sabe que o que acontece? Se você você recebe uma oportunidade, você ganha uma oportunidade, mas você não está preparado para essa oportunidade, vai deixar marcas. Exatamente. Então, durante o processo, fui conversando com ele e estruturando. Você está buscando essa promoção, você está com 3 meses dentro da empresa. O que você traz? Como é a sua postura? O que você, por exemplo, dentro de reuniões, qual é a sua participação? Aí ele foi falando, eu não falo muito porque eu não conheço muito bem a empresa, eu estou chegando agora. Aí falei assim, então, primeiro de tudo, você precisa conhecer a empresa que você está trabalhando, quais são as expectativas dessa empresa, o que esperam do seu trabalho,
para que você consiga buscar uma posição mais alta. Você tem que se preparar. Uhum. Então vamos lá. Qual que é o pré-requisito para essa vaga? Eu tenho que ter características de liderança, eu tenho que ter inteligência emocional, eu preciso falar inglês. E aí foi trazendo todos esses pontos. E aí eu fui perguntando para ele, você fala inglês? Eu falo, mas não falo muito bem. Falei, tá, então esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Outra, questão de liderança. Você já teve algum papel de liderança ou algum cargo dentro da sua história profissional? E nem precisa ser profissional, mas dentro da tua história, você já assumiu um papel de liderança? Aí ele falou, não, nunca fui líder em nada. Então a gente já tem aí 3 pontos aí que precisam ser trabalhados. Então, primeira coisa... Inicialmente ele não queria a vaga, talvez ele queria o salário da Exatamente. Vaga, né? Você entendeu? É o que todos buscam, ele quer ganhar mais. Mas o que acontece? Eu falei, então, para você ser promovido, você precisa identificar os passos. Você precisa estar preparado para quando acontecer essa oportunidade, você ser a melhor escolha para a empresa. Porque senão, além de você se frustrar, você vai gerar um ônus para a empresa. Ao invés de você ajudar a empresa a crescer, você vai criar um empecilho ali, porque a pessoa, você vai entrar, não vai conseguir administrar essa nova função e você vai criar um novo problema, porque vão ter que buscar uma nova pessoa para o seu lugar. Você não vai conseguir se manter lá. Eu queria que você fizesse uma proposta, né, de que exercício essas pessoas podem iniciar, que elas podem fazer em casa, sozinhas, para começar, que tipo de ferramenta elas podem utilizar para começar esse processo de virada de chave? Bom, para as pessoas que estão estagnadas profissionalmente, eu costumo utilizar muito listas, você fazer listas mesmo. O porquê de listas? Fazer uma relação. Escrever, pegar o papel e escrever. Escrever o quê? Escrever quais são suas habilidades. O que você domina, o que você é bom, quais são suas qualidades. Qualidades e habilidades que você tem. E relaciona. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa não sabe nem o que é boa, o que ela faz de bom. E não consegue avançar por causa disso. Tendo em vista isso, o que acontece? Dentro das qualidades e das habilidades que você tem, o que é necessário melhorar para você alcançar aquilo que você quer? É uma promoção? É ir para um novo emprego? É começar a empreender? O que é preciso você desenvolver? O que você precisa desenvolver? Como é que você pode melhorar essas suas características, essas suas habilidades, essas suas qualidades? Olhando para isso, você consegue ver onde é que estão os gaps, onde estão os pontos de melhoria. E pode ser e pode ser não. E é um ponto de partida para você começar a trabalhar com isso. Você desenvolver essas habilidades que você não tem e melhorar. Porque o que acontece? Quando você traz a melhoria constante, isso é perceptível. Isso as pessoas vão começar a observar em você. Vai falar, poxa, o Cláudio tá fazendo diferente. Ele não tá mais aquele que chega aqui, faz o que tem que fazer e vai embora. Você começa a agir de forma diferente. Segunda coisa, você ter o objetivo claro. Você saber aonde você quer chegar. O que acontece? Você, muitas vezes, esse objetivo, você tem... Como é que você consegue clareza? Como é que você consegue internalizar isso dentro de você? Através de mentalizações, de visualizações. Pensa no seu objetivo como se você já tivesse alcançado o seu objetivo. Tá? Internaliza isso dentro de você. De que maneira? Cria uma imagem. Se veja conquistando aquilo. Com aquilo em mãos. E sinta, ouça, veja. Isso tá muito relacionado à programação neurolinguística. É o que você cria no seu cérebro. O seu cérebro não sabe o que é real, não sabe separar o que é real do que é irreal. Você trabalhando mentalmente,
esses pontos, você consegue chegar no seu objetivo. Então, mentaliza isso, visualiza, mas é assim, que cor que tem, como é que você está sendo promovido, o que você está vendo? Você está vendo como é a sua mesa, como é o seu local de trabalho, ou se você está na frente do computador, hoje muitas pessoas trabalham em home office, o que você está vendo? Você está participando de reuniões, o que você tem na sua frente, como é que é o material de trabalho que você tem na sua frente? Ouça o que as pessoas estão falando para você, elas estão vindo te buscar, te procurar para serem orientadas. Que tipo de orientação você está dando para essas pessoas? Sinta, como é que você está se sentindo? Você está se sentindo mais empoderado? Você está se sentindo uma pessoa mais capaz, uma pessoa mais comprometida? Internaliza isso.